Olá, a IC Brasil conversa hoje com Sérgio Dávila, editor executivo da Folha de São Paulo, jornal líder do mercado brasileiro que conta com mais de 400 jornalistas. O Financial Times acaba de ser vendido para um grupo japonês, vendido pelo grupo Pearson, que decidiu concentrar os seus esforços na área de educação, por considerar que o jornalismo não é mais um negócio tão rentável. A pergunta como rentabilizar, como continuar rentabilizando o negócio chamado jornal num cenário em que a gente tem a competição permanente de novas mídias, de novas tecnologias? Qual o pulo do gato? Acho que o pulo do gato pode ser resumido numa frase: cobrança por conteúdo. Conteúdo de qualidade, que é o que no final das contas os jornais, as revistas produzem, o jornalismo profissional produz, custa caro para ser feito, porque ele é feito segundo vários critérios do jornalismo profissional, e você tem que cobrar por esse conteúdo. O Financial Times que você mencionou é um dos bons exemplos. Ele é todo cobrado. Você não consome nenhum conteúdo gratuitamente do Financial Times em nenhum meio. Se você quer saber o que eles acham sobre alguma coisa ou o que eles estão reportando sobre alguma coisa, você tem que pagar. Esse é o segredo. Conteúdo de qualidade deve ser pago. E essa notícia que você falou, para mim é uma notícia positiva, porque uma empresa japonesa de mídia paga 1,3 bilhão de dólares pelo Financial Times, que é 5 vezes o que o Bezos pagou pelo Washington Post, e ao mesmo tempo de apreensão. Vamos ver se eles vão respeitar o jornalismo de qualidade que vem sendo feito há décadas pelo Financial Times. Eu espero que sim, que eles respeitem. O que é possível imaginar que venha nos próximos anos? O que deve vir nos próximos anos em termos de tecnologia aplicada à produção de notícias? A gente vem investindo bastante em transformar a redação, não mais aquela redação antiga que a gente conhecia com produção, edição, a produção concentrada na manhã, a edição concentrada na noite. A gente vem tentando transformar e em larga medida vem conseguindo fazer da redação um centro produtor de notícias ou centro produtor de conteúdo, na verdade, 24 horas por dia, independentemente da plataforma em que você vai consumir essa notícia. Hoje, larga parte da nossa audiência vem do impresso e outra larga parte da nossa audiência vem do digital. Mas, em questão de 3 anos, de 2 anos, aumentou muito, por exemplo, o consumo de notícia no mobile, e a gente está muito presente no mobile. Então, qual é a inovação que a gente está adotando? Você faz da redação um centro produtor de conteúdo, independentemente do horário da plataforma, e você coloca todos os pés nas diversas canoas que estão andando, tecnológicas que estão andando nesse mundo da informação hoje em dia. Se o mobile for o meio que vai acontecer, nós vamos escalar todos os nossos recursos, ou muito dos nossos recursos, para o mobile. Se for outra coisa a ser inventada, que a gente nem sabe, vai ser essa outra coisa. Se forem as redes sociais, a gente tem um time de redes sociais. Então, a ideia foi pulverizar a nossa edição, a nossa distribuição de conteúdo, de maneira a escalar muito rapidamente aquilo que estiver fazendo sentido naquele momento. E sem descuidar da produção do conteúdo, seguindo os padrões de jornalismo da Folha, os padrões de jornalismo de qualidade, jornalismo profissional. Eu acho que essa seja a grande inovação, você romper com aquela velha lógica produção, edição e começar a implantar essa nova lógica. As redações hoje no mundo inteiro, elas estão cada vez menores. Você tem cada vez mais um número reduzido de jornalistas e a tendência é que você tenha cada vez mais jornalistas jovens, que podem ser ótimos, corretos, etc., mas sem a mesma experiência, a mesma quilometragem, digamos assim. Como conseguir manter o alto nível de qualidade no jornalismo num cenário como esse, com menos gente e gente mais jovem, num momento em que a rapidez na entrega e na produção de informação, a informação online é cada vez mais presente? Primeiro você tem que ser, esse é um desafio importante, primeiro você tem que ser muito rigoroso e cada vez mais rigoroso na porta de entrada. A principal porta de entrada de uma redação como a Folha hoje é o nosso curso de treinamento.
É um curso, a disputa por essa vaga está no nível de uma medicina da USP, por exemplo. Vou te dar os números. A cada ano a gente abre esse curso, 4.000 pessoas se inscrevem. Dessas 4.000, 400 são chamadas para uma pré-seleção. Dessas 400, 40 vêm fazer um curso de 3 semanas aqui no jornal. E dessas 40, 10 são contratados. Então, dos 4.000 ali atrás, 10 acabaram contratados. Essa série de peneiras que a gente vai impondo a essa mão de obra muito jovem, você tem razão, vai nos deixando os melhores desses 4.000. E uma vez contratados esses 10, a gente começa a fazer curso de reciclagem, curso de formação sem parar. A redação aqui não para. Toda manhã, quase todos os dias, você vai ter algum curso sendo oferecido por um especialista, por uma fonte, por um expert, seja em judiciário, seja em legislação criminal, qualquer coisa, números, economia, porque a gente sabe que a formação vem caindo, o profissional sai da faculdade com uma formação, na maior parte das vezes, sofrível, então a gente faz uma seleção muito forte e faz uma pós-formação em cima desse profissional ininterrupta. Como manter o equilíbrio, a frieza, a objetividade no jornalismo num ambiente tão conturbado? É muito difícil. É muito difícil porque o jornalismo que a Folha se propõe fazer, o jornalismo isento, equilibrado, dando amplo espaço para o contraditório, é cada vez mais difícil. A imprensa está ficando cada vez mais partidarizada, mas a Folha tem isso no seu DNA, é questão é a nossa Constituição, a gente não vai fugir disso. Como você faz, como praticar esse jornalismo com equilíbrio, mantendo o distanciamento de todos os lados, o distanciamento possível de todos os lados e com sangue frio. É um cenário de emoções, de polarização, de demandas de lado a lado, de acusações de lado a lado. Isso acaba refletindo numa redação tão grande como a da Folha. A gente tem centenas de profissionais. Então, cabe ao comando do jornal, ao comando da redação, manter o sangue frio, manter o distanciamento, manter o equilíbrio e, embora a situação seja de crise, a situação seja economicamente muito complicada, nunca houve tanta notícia. Eu acho que nunca no Brasil recente foi tão interessante ser jornalista, porque a profusão de notícias que vem do Brasil e do mundo, eu não lembro de nenhuma outra época com tanta notícia a cada dia, a cada hora. Às vezes a gente muda, pegando um produto como o jornal impresso, a gente muda a manchete ao longo do dia 5, 6, 7, 8 vezes até chegar à manchete final. Não é por indecisão, é porque um fato se sobrepõe a outro mais importante que se sobrepõe a outro mais importante. Como não se deixar contaminar por esse fla-flu político, econômico? Distanciamento, equilíbrio, cabeça fria, eu acho que a gente vem conseguindo fazer. Como é que você compara a qualidade da imprensa brasileira, eu diria evidentemente a imprensa de primeiro nível, né, o pelotão de frente da imprensa brasileira, com a imprensa internacional, também o pelotão de frente da imprensa internacional, em termos de qualidade, de objetividade, de opções para os seus leitores, de disponibilidade de leitura mobile, online? Como é que você faz essa comparação? Onde estamos nesta corrida pela modernidade no jornalismo? Vamos pegar um jornal que para mim é o padrão ouro do melhor jornalismo feito no mundo, que é o New York Times. Para mim continua sendo o melhor jornal do mundo sob várias perspectivas. Se a gente comparar o melhor da imprensa brasileira com o New York Times, para ficar num caso só, eu diria que a gente está tanto em modelo de negócios como em qualidade do profissional médio. Talvez a gente esteja de 5 a 7 anos atrás deles. A gente tem muito o que andar, muito o que fazer, muito o que progredir ainda. Agora, também você tem que comparar os dois países. Nós vivemos num país como o Brasil, com todos os problemas e diferenças que a gente sabe que o Brasil tem. Nós não vivemos nos Estados Unidos, nós não escrevemos e falamos em inglês, que é uma língua internacional. Então, dado todo esse desconto, eu acho que a gente não faz feio frente ao que melhor é produzido no jornalismo mundial. Mas sendo bem honesto, bem sincero, eu diria que a gente está entre 5 a 7 anos atrás de um jornal como o New York Times, não a Folha, o melhor da imprensa brasileira.
esse gap pode ser coberto só com um esforço, digamos, de reorganização de processos de trabalho ou requer também muito investimento? Eu acho que um pouco dos dois. E também um terceiro ponto, que é, além da reorganização dos processos de trabalho, investimento, informação, você tem que ter também a educação melhorando no Brasil, a educação superior, de nível superior. Isso não depende do jornal, obviamente, mas a cada ano o nível da educação vai subindo e com isso você começa a receber profissionais mais bem formados. Esse gap demora um pouco para fechar. Mas eu diria que ele vem diminuindo. Se você me fizesse essa pergunta há 10 anos e eu estivesse na mesma posição que eu estou, eu te diria que a gente estava com um gap de 10 anos, 10 a 15 anos. Então, veja como, na minha opinião, esse gap vem diminuindo. Eu diria que a gente tem tudo para, em alguns anos, estar par a par com o que de melhor se produz nos Estados Unidos, por exemplo. Sérgio, muito obrigado. Obrigado.